Nessa sexta-feira, 13 de novembro de 2015, os piores ataques terroristas da história de Paris em 7 locais diferentes da cidade deixaram pelo menos 128 pessoas mortas e centenas de feridos. Um dos ataques aconteceu no Stade de France, um estádio de futebol onde acontecia o amistoso entre França e Alemanha, com a presença do presidente francês François Hollande, que foi retirado do local após 3 explosões serem ouvidas. A provável intenção dos terroristas era alvejar o presidente no estádio, matando ainda mais pessoas, mas por algum motivo eles não conseguiram entrar e detonaram bombas do lado de fora. O pior dos ataques aconteceu na casa de shows Bataclan, onde terroristas armados de fuzis AK-47 dispararam aleatoriamente contra o público de uma banda americana, o que resultou numa grande carnificina, embora dezenas de pessoas tenham conseguido fugir pelas saídas de emergência e até pelas janelas onde ficaram penduradas à espera de socorro. 4 terroristas morreram na Bataclan, 3 deles detonando bombas amarradas em suas cinturas. No total dos ataques, 8 terroristas morreram, 7 deles explodindo a si próprios. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos ataques e o presidente François Hollande disse que é um ato de guerra que foi cometido pelo Estado Islâmico contra os valores que nós defendemos. François Hollande declarou estado de emergência, fechou as fronteiras e, tragicamente, nada disso foi uma grande surpresa. Vínhamos alertando sobre os perigos do politicamente correto no trato com o terror, como eu fiz, por exemplo, em gravação do programa Contexto no começo de setembro, que eu vou soltar aqui para vocês agora. É preciso distinguir quem são os imigrantes dentro dessa chamada crise de refugiados, dessa imigração em massa para a Europa. Você tem sim os sírios que estão fugindo da guerra e do terror, e depois vamos analisar as causas disso. São em geral os que estão em situação mais dramática em seu local de origem, entre eles aos cristãos ainda, que vivem a situação mais dramática de todas, porque são as vítimas prioritárias dos terroristas do Estado Islâmico, tidos como infiéis. Você tem um segundo grupo de imigrantes que não estão fugindo da guerra, mas buscam uma vida melhor, cientes das vantagens dos benefícios sociais europeus. Nesse grupo, você tem gente de outros países do norte da África que também falam árabe e tentam se passar por sírios, muitas vezes com passaportes falsos, para afetar um drama maior do que realmente vivem e conseguirem entrar na Europa. E você tem o que a imprensa quase não fala também, que são terroristas islâmicos infiltrados entre os refugiados, aproveitando-se da situação para penetrar no continente europeu com o intuito de depois cometer atentados. Isso sem contar que há grupos de terroristas islâmicos já na Europa, presentes na Alemanha, por exemplo, que estão tentando recrutar refugiados sírios também islâmicos para sua causa, para cometer esses atentados no continente europeu. Então a situação é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Tudo isso está acontecendo porque os Estados Unidos e a Europa Ocidental saíram do Oriente Médio. Depois que o presidente Barack Obama removeu todas as forças americanas do Iraque, o Estado Islâmico entrou, a Al-Qaeda avançou e o caos se instalou de vez, exatamente como o demonizado George W. Bush disse em 2007 que aconteceria se as tropas saíssem antes da hora. O vídeo está lá no meu blog na Veja. Ele disse que isso significaria entregar o futuro do Iraque aos terroristas islâmicos e aumentar o risco de assassinatos em massa em uma escala horrível. Tudo o que aconteceu depois que as tropas saíram. Eu falo com tranquilidade porque denunciei isso em um monte de posts. O próprio conflito na Síria começou exatamente em 2011, deixando 250 mil mortos e atualmente mais de 4 milhões de refugiados. A notícia dos últimos dias é que o exército da Síria continua enfrentando grandes dificuldades para evitar o avanço da Al-Qaeda e do Estado Islâmico em território sírio. Mais de 50 combatentes morreram só numa quarta-feira. Então você pode ter a opinião que quiser, se é a favor ou contra a guerra do Iraque começada por Bush, mas o fato inegável é que, apesar de qualquer erro, ele entregou o Iraque controlado e seguro. Mas o Obama, com a sua ideologia anti-imperialista, de quem se desculpava pelo mundo em nome dos Estados Unidos, como se ao retirar o país da frente o mundo fosse ficar em paz, ignorou os conselhos e deu no que deu. O presidente Obama nunca reconheceu que essa sua política de desengajamento levou ao assassinato de milhares de pessoas e a catástrofe que estamos vendo agora na Europa. E é impressionante que a imprensa esteja falando tão pouco sobre a desastrosa política externa do governo Obama. E a razão é essa: a imprensa desprezou tanto a guerra do Iraque que simplesmente não vai avaliar com precisão os resultados negativos da política externa do Obama. Então agora temos uma das maiores migrações em massa na história do mundo e ela vai permitir, inevitavelmente, se tudo continuar assim, a entrada de terroristas em quase todos os países ocidentais. Pois é, eu falei tudo isso no começo de setembro. Agora, depois dos ataques em Paris, a polícia francesa encontrou um passaporte sírio junto ao cadáver de um dos terroristas e um passaporte egípcio com outro. O passaporte sírio pertence a um terrorista que entrou em outubro na Europa pela Grécia, que o registrou exatamente como imigrante.
como queríamos demonstrar, nem todos são coitadinhos desesperados, e isso obviamente tem de ser levado em consideração em nome da segurança dos cidadãos europeus e até dos próprios imigrantes que vivem na Europa. Mas o pavor de ferir suscetibilidades dos muçulmanos e dos refugiados impede o continente de implementar medidas de segurança mais eficazes e até mesmo impede o debate sobre elas. Basta você alertar contra os riscos da aceitação indiscriminada de imigrantes que logo a turma do politicamente correto dispara o seu fuzil AK-47 de rótulos como xenófobo, islamofóbico, racista, preconceituoso, fascista, extremista de direita. Resultado, o governo socialista de François Hollande esperou acontecer uma tragédia anunciada para fechar as fronteiras, uma medida talvez até mais drástica do que teria sido necessário antes se houvesse a devida preocupação. Então, por causa de governo de esquerda, desde François Mitterrand, a França hoje abriga um monte de jihadistas em seu território, que também está repleto de redutos muçulmanos onde a polícia não entra. É a mesma coisa em Nova York, lá onde o prefeito esquerdista Bill de Blasio retirou os espiões das polícias, das mesquitas radicais, em nome do politicamente correto. Ele foi, inclusive, criticado pelo ex-prefeito republicano Rudy Giuliani depois dos ataques em Paris, em janeiro, ao jornal satírico Charlie Hebdo. Eu mostrei isso no meu blog e mostrei como era irresponsável fazer isso em nome do politicamente correto. Não pode mexer com os muçulmanos, então não pode monitorar as atividades dos radicais. E aí, obviamente, a França vira um alvo fácil para o terrorismo, assim como Nova York. Então, toda a demagogia socialista afrouxou o controle de entrada no país, a aplicação das leis, o monitoramento dos riscos. Com isso, o fundamentalismo criou raízes, se expandiu, e se existe um aumento da xenofobia, ela é uma reação natural justamente à expansão do fundamentalismo. Quem são os responsáveis por tudo isso? Os socialistas, que no fim das contas são os responsáveis pela xenofobia também, de que tanto acusam os outros de praticar. Para completar a situação, a polícia francesa ainda foi lenta na reação aos ataques desde a primeira explosão no Stade de France e, obviamente, não existia nenhum cidadão armado por perto dos locais de ataque para neutralizar os terroristas, porque, obviamente, o controle de armas feito pelo governo socialista continua firme e forte, mesmo 10 meses após o ataque ao Charlie Hebdo, onde ninguém estava armado por perto, nem os policiais. Então, os terroristas mataram pelo menos 128 pessoas, a maioria jovens de até 25 anos, com a ajuda moral, cultural e política dos socialistas, esquerdistas e politicamente corretos, que agora, diante da tragédia consumada, só se preocupam com a ascensão da direita, com o aumento da xenofobia, da islamofobia. Quer dizer, parece que os cadáveres não contam, porque essa turma se recusa, como sempre, a fazer um exame de consciência sobre as próprias responsabilidades. O mundo tem muitas lições a tirar dos ataques em Paris, lições essas que os esquerdistas se recusam a aprender.